Fala pessoal, tudo bom? Chefe Schmidt aqui com vocês novamente. Direto ao assunto, o que é que vamos fazer hoje? Estou aqui na mão um shiitake, um cogumelo shiitake, certo? Vamos fazer um ragu de cogumelo, já cortei alguns, ó. Eu vou mostrar isso aqui cortando, tirando o pezinho para vocês acompanharem aqui comigo. Vamos fazer um ragu de cogumelo para servir uma brusqueta com o pão italiano que nós estamos fazendo. Aí no vídeo, né, junto aí vai estar um pacote de vídeo em sequência de uma semana após a outra, eu passando a dica de como fazer um pão tipo italiano, certo? Compartilhando com vocês essas dicas. E daí nós vamos fazer um ragu de cogumelo, que é bem legal esse ragu também, me acompanha aí nisso, que é super legal, para a gente fazer a brusqueta de ragu de cogumelo. Ó, então, ó, cogumelo shiitake, a gente arranca o pezinho, ó, esse pezinho a gente não usa, certo? A gente só vai usar a cabeça do cogumelo, né, a parte do chapéu do cogumelo. E ok? E é corte simples. Ó, eu vou cortar ele aqui no meio, eu cortei outros ali menorzinhos, tá? Outros eu cortei ele em tirinhas, ó, tirinhas, e então cortei eles em cubinhos menorzinhos, porque nós vamos passar em cima do pão, certo? Rechear algo que a gente vai precisar de pedaços pequenos. Se eu deixar ele em tiras muito amplas, ele é muito carnudo, né, o shiitake, então isso pode acabar... Ó, tombou os tomates ali, é de outro prato, tá? É de outro, um tomate recheado muito legal também aí, que vai estar aí junto. Então esse aqui eu vou cortar assim na diagonalzinha, ó, ele vai ter um cortezinho um pouquinho mais longo, mas nada muito exagerado, porque senão ele pode incomodar ali para comer a sua brusqueta na hora de morder ela, né? Então pronto, ó. Isso não tem mistério, certo, pessoal? Manda aquele like ali e a gente já dá continuidade a esse prato, já vamos fazer a parte do ragu, ok? Fala pessoal, tudo bom? Chefe Schmidt aqui com vocês novamente e vamos direto ao ponto, ó. Vamos fazer hoje um ragu de cogumelo, certo? Vamos lá, dando continuidade, né, ao vídeo que eu já tinha mostrado para vocês cortando o cogumelo, tirando o pezinho. Vamos lá então. Ó, pimenta do reino, eu moí aqui no fundo da frigideira já um pouquinho, para liberar os óleos essenciais da pimenta. Inclusive não pode ficar ali respirando perto, senão perde a respiração, no caso, certo? Vamos lá, deixa eu subir fogo aqui, vantagem do fogão industrial, né? Vamos meter fogo nesse negócio para a gente fazer isso rápido, vamos lá. O ragu de cogumelo é rápido mesmo, tá? Não precisa ficar perdendo muito tempo. Esse ragu vai virar uma brusqueta. Nós vamos fazer uma brusqueta com um pão tipo italiano, que está aí no vídeo anterior que vocês viram, certo? Eu compartilhei com vocês como fazer um pão tipo italiano bem simples, né? Qualquer pessoa consiga fazer. Ó, então, uma colher generosa de alho, uma colher pequena, tá? Uma colher de sobremesa generosa de alho. Eu gosto muito de alho, né? Então já vamos logo botando bastante, certo? Ó, eu tenho um fiozinho de óleo aqui nessa frigideira, para ajudar a fritar, que senão ele não frita, né? Não, ele queima em vez de fritar. Então tem um fiozinho de óleo para fritar o alho. Está com temperatura bem alta aqui, tá? Eu estou com 3 bocas acesas embaixo dessa frigideira, né? Que a ideia é justamente ele produzir um ragu aqui. Se eu conseguir produzir ele ao vivo com vocês, vamos ao vivo, no caso. A gente não precisa fazer corte. Então, ó, o alho fritou. Vamos de cebola. É meia cebola, picadinha, miudinho, tá? Eu nem piquei aí com vocês para não perder tempo desnecessariamente, certo, gente? Não tem segredo. Pega uma cebola, descasca aí, pica ela o mais miudinho que você conseguir aí. E vamos fritar ela ali também, até que ela pegue um pouquinho de cor marrom, né? Para ela desenvolver os seus açúcares naturais, que isso deixa ela adocicada e com um toquezinho de amargo ao mesmo tempo. Que lembra aquele tripé da gastronomia, né? Cítricos, doces e amargos. É essas 3 coisas que você precisa misturar de sabor em um prato para você chegar a um sabor impressionante, algo, se você achar o equilíbrio entre isso, você consegue os sabores aí que os chefes desenvolvem, né? É isso aí que você vai buscar, certo? Aqui eu vou botar um pouquinho de sal agora, tá? Sal a gosto, você coloca aí o quanto você achar interessante. Não precisa salgar muito, mas precisa ter sabor, claro, né? Precisa abrir sabor. Então, ok, botamos sal, ó. A cebola tá fritando. O que nós vamos aqui mais? Cogumelo, certo? Cogumelo shiitake. E vai manteiga e o pulo, depois que nós vamos flambar com o Domecq ali. É um tipo de conhaque, né? O Domecq é uma bebida mista, na verdade, né? Não é um conhaque puro. Porém, eu gosto muito de usar o Domecq porque tem um bom custo-benefício e ele é muito cheiroso. Se você usar um conhaque puro, além de um conhaque bom custar mais caro, e não bote bebida ruim na comida, que senão você vai ter o sabor da bebida ruim na comida, né? Além de um conhaque bom custar muito mais caro, eles não são tão cheirosos, na verdade, né? Por incrível que pareça, né? O Domecq, como é uma bebida mista, ele tem muito cheiro. O cheiro é muito legal dele, no caso. Então é uma ótima opção para você flambar se o teu flambado vai ser com conhaque, né? Não vai ser com rum, tequila, cachaça. Você flambar com o Domecq é uma ótima opção, tá? Aí, lógico, fica a critério de você, né? Do que você vai querer usar. Vamos botar os cogumelos aqui agora, ó, para a gente começar a cozinhar eles também. O shiitake é um cogumelo bem carnudo, né? Inclusive os veganos usam muito, né? Como se fosse carne, porque ele é bem carnudo, no caso. Ele realmente, depois de cozido, ele dá uma sensação de carne mesmo, né? O tipo que ele fica. Nós vamos cozinhar ele aqui junto com a cebola e com o alho.
E conforme ele for ficando pronto aqui, ele também não requer muita cocção, né? Só uma cocção rápida de alguns minutos. Aí nós vamos poder entrar com a manteiga, que é o próximo passo aqui, tá? Me acompanhem aí, é bem poucos passos, não tem muito mistério. E é um ragu que fica muito gostoso. A gente vai montar uma brusqueta, lembrando, né? Isso é uma brusqueta, vai estar aí no vídeo, né? Uma brusqueta com o pão italiano, que já está compartilhado aí com vocês também. Eu vou fazer um pequeno corte para não ficar cozinhando isso aqui com vocês, que é inútil, desnecessário no caso, né? É só cozinhar mesmo. Vocês podem ter fogão aí com chama diferente, né? Um tempo mais longo, no caso, mas não faz diferença. O negócio é só cozinhar. Eu volto daqui uns minutinhos já mostrando para vocês o resultado, porque é só minutos mesmo, tá? Não ocupa muito tempo. Ó, então retomando, pessoal, ó, deu 3 minutinhos, tá? Que eu cortei aí vocês, né? Só para cozinhar mesmo o cogumelo, porque ele precisa cozinhar, senão vai ter gosto de cogumelo cru, não é tão legal, tá? Quanto mais esse cogumelo especificamente não é tão legal. Manteiga, peguei uma espátula de manteiga aqui, vou usar manteiga. Tem um porquê já, vocês vão entender, tá? Estou com fogo bem alto aqui. A manteiga, além de dar untuosidade, né, ela unir as coisas aqui, ela vai fazer o efeito de flambar, senão não flamba, tá? Sem manteiga, você não consegue botar fogo, no caso. Então aqui ó, a manteiga vai derreter, como eu já disse, está em temperatura bem alta, certo? E assim que a manteiga derreter aqui dentro, eu posso pegar o conhaque e flambar. Eu quero esse ragu flambado, ragu de cogumelo flambado, certo? Ó, a manteiga ali derreteu. Então deixa eu ligar uma outra boca aqui do meu fogão, tá? E daí vocês vão entender por quê. Ó, o conhaque, o Domecq, certo? É uma concha de feijão todo mundo tem em casa aí, certo? Concha pode ser molheira, eu poderia usar uma molheira aqui, mas vou usar a concha de feijão. E daí qual é o esquema aqui, ó? Eu vou pegar a concha, virar aqui na beiradinha da fogo, até que pegue fogo no conhaque. Certo? Ó, pegou fogo no conhaque. Aí eu jogo lá dentro. Ó, pronto. Flambou. Só cuidado para não queimar a careca, o resto tá tudo ok, certo? Não tem mistério. E ele apaga sozinho, tá? Não se preocupa não. Ele vai flambar ali até que apague sozinho. E pronto, flambou, não tem mistério. Só tem que estar bem alto a temperatura, tá? Você treina isso primeiro antes de fazer para sua visita. A visita adora que você bote fogo em algo, né? Pirotecnia o pessoal adora. Mas daí você treina isso primeiro para a temperatura que você tem que fazer para que pegue fogo. Porque os fogões domésticos às vezes não conseguem uma temperatura tão alta. Como eu disse, aqui eu estou com 3 bocas ligadas aqui embaixo. Ó. Aí ele fica muito mais fácil fazer o incendiário, né? Mas se você treinar aí primeiro, descobrir... Ó, estou desligando aqui, tá, pessoal? Tá feito. Pronto, flambou, tá temperado, cogumelo cozido. É um ragu de cogumelo. Ó. E é para colocar em cima da brusqueta, certo? Em cima da fatia de pão, que vai estar selada. Eu vou fazer aqui com vocês, né? A montagem final dessa brusqueta. A gente vai montar a brusqueta de ragu de cogumelo, certo, pessoal? Maravilha! Vamos lá, então, pessoal, dando continuidade à nossa brusqueta de ragu de cogumelo. Eu já reservei o ragu de cogumelo com um ramecanzinho aqui, um potinho, né, de plástico. E eu vou botar manteiga aqui na frigideira para a gente poder selar o pão. Olha o pão aqui, ó. Lembra o pão? Pão tipo italiano aí no vídeo, no caso. Acabei de comer uma fatia com manteiga, a primeira que eu tirei, tá? E vamos fazer a brusqueta aqui para vocês acompanharem. Então, a selagem da brusqueta. Essa brusqueta, pessoal, lembrando, ó, eu vou selar ela aqui na frigideira, porque eu acho a técnica mais rápida e não transforma o pão numa torrada. A gente pode fazer no forno, tá? Eu gosto de fazer brusquetas no forno também, eu faço também de vez em quando. Só que tende a deixar o pão meio com formato de torrada, né? Uma tostata ao invés de uma brusqueta, no caso, né? Eu gosto da brusqueta selada na frigideira. Deixa eu baixar o fogo aqui, tá, pessoal? Então eu jogo a manteiga. Vocês já viram fazer outra vez, né? Eu tenho brusqueta aí com molho pesto, por exemplo, ó. E daí eu pego a manteiga com o pão, certo? E vamos selar o pão para ele ficar com aquela coloração dourada bonita, ok? Então, o que eu posso fazer aqui? Cogumelo, se você vai comer ele frio, ele tem um sabor meio esquisito, tá? Então, esse cogumelo já esfriou, né? Porque a gente pegou um tempo de edição aí, né? Eu estou fazendo várias receitas aqui ao mesmo tempo, no caso, então já pegou um tempo de edição. Mas, o que você faz? Você monta a sua brusqueta, sela ela aqui na frigideira, deixa o pão com a cor bonita, seladinho, e daí você leva para o forno depois, entendeu? Mas aí só para você aquecer de volta o seu cogumelo. É uma opção, se você não quiser fazer na hora. Senão você pode jogar esse cogumelo na frigideira e aquecer também, daí fica a seu critério. Mas eu aqui vou fazer isso, tá? Eu vou montar ele, vou tirar as fotos, mostrar para vocês a finalização do prato, tudo certo? E depois eu vou aquecer ele no forno, no caso, para ser degustado, certo? Para ser apreciado, no caso. Então vocês podem fazer esse mesmo formato, ou aquecer ele aqui na frigideira e já montar para comer na hora. Eu não é o meu caso, tá? Eu não vou comer agora, no caso. Vamos comer depois. Então é isso, eu estou selando aqui o pão com manteiga. E vamos fazer nesse formato, tá? Ele vai para o forno para aquecer o cogumelo. Eu vou montar aqui para vocês verem a finalização, tudo certo, mas vai ter essa edição aí de
essas opções de como fazer. Aí vocês podem decidir aí como querem fazer a sua brusqueta, tá ok? São essas opções. Eu vou selar o pão, eu vou fazer uma edição para a gente não ficar aqui selando o pão junto, não é necessário, não tem porquê, tá? Eu vou botar um pouquinho mais de manteiga aqui, faltou um pouquinho de manteiga para poder o pão chegar na temperatura, é a manteiga que faz a temperatura, tá? Que faz a selagem do pão. Ó, tá selando já, mas vai precisar de um pouquinho mais de manteiga. Deixa eu puxar essa manteiga aqui para a frigideira, ó. E aí eu vou fazer um corte aqui, uma ediçãozinha. A gente já continua já para vocês poderem ver eu fazendo a montagem, ó. Esse daqui tá chegando legal, fazer a montagem, tá ok? Eu já volto então, pessoal. Aí você sempre acompanha, se ele não tá chegando adorando o quanto você quer, é só botar um pouquinho mais de manteiga que ele doura. Cuidado em lidar com a mão assim só, né? Ficar pegando com a mão que isso pode queimar, no caso. A gente é meio cascudo com isso. Ok, pessoal, já retorno com vocês. Ó, então, pessoal, tô retirando aqui já eles selados, né? Ó, a cela tá quente, tá? Tá seladinho o pão, então ele tá crocantezinho desse lado, vai ter o sabor a mais de manteiga, certo? Vou tirar o outro aqui também, as duas fatias, ó. E aí eu vou fazer a montagem aqui com o ragu de cogumelo, que vocês me acompanharam fazendo, certo? E daí tá feito, é o que eu falei para vocês, nós vamos, deixa eu tirar a manteiga aqui de perto do calor, pessoal. Depois eu vou aquecer ele lá no forno, certo? Eu vou levar ele com o dourador, como eu tenho forno elétrico, eu vou ligar só o dourador para aquecer só o cogumelo, não torrar o pão, para o pão não virar uma torrada, senão ele fica muito duro, né? Fica um pouco indigesto para comer, né? Quando fica muito exagerado, né? Fica muito duro demais. A gente não quer, a gente quer um pão crocante, mas que tenha o pão, né? Que o pão ainda exista, no caso, certo? Então, ó, montando aqui, não tem como ser mais simples, ó. Tô montando aqui com a colher, certo? Botando o cogumelo aqui em cima, é o ragu de cogumelo, não tem mistério. Você bota o quanto você quiser, né? Eu aqui usei uma bandejinha de cogumelo, cogumelo fresco, bom, vocês acompanharam aí, no caso, né? Eu desde o início lá fazendo. Dá de montar mais brusqueta, tá? Eu vou montar duas aqui, bem recheadas, mas com essa bandejinha aqui, você pode montar umas 4 brusquetas, tranquilamente, tá? Não precisa ter essa quantidade de recheio aqui que eu botei, não. Ó, tá feito. É que aqui eu fiz para isso mesmo, para essas 2 unidades, então tá 100% feito, ó. É isto, tá montadinho. Eu vou tirar umas fotos close para vocês poderem verificar como ficou a montagem, mas é isso, montagem simples, feita, brusqueta feita. Depois é essa decisão de vocês, né? Se aquece antes o cogumelo ou aquece no forno. Aqui é só levar ao forno. Se tiver o gratinador é melhor, né? Daí você só gratina, mas se não leva no forno em temperatura máxima para você deixar pouco tempo. Aí você deixa tipo 2 minutos, aí o pão não faz mais uma torragem no pão. Aí você só aquece um pouco para você servir ele quentinho, cogumelo quentinho mais gostoso. Certo, pessoal? Muito obrigado. Obrigado pela audiência de vocês, obrigado por quem veio até aqui. Deixa o like, isso me ajuda muito, isso fortalece o meu trabalho. Para a gente dar continuidade a esses vídeos que vamos fazer, vão ser muitos vídeos. Energia positiva a todos e até a próxima.